Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Atos, capítulo de número 9. Vamos ficar de pé em reverência à palavra. Atos, capítulo 9. Versículo de número 19 até o verso 31. Para quem está achando, procure. Quem não achou, já está na tela. Vamos ler, irmãos? E tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava Cristo, que este é o Filho de Deus. E todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para os levar preso aos principais sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E, tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Mas suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como ele guardava as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida, tomando-o de noite, os discípulos o desceram dentro de um cesto pelo muro. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. E então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. E falava ousadamente no nome do Senhor Jesus. Falava e também disputava contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. E assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia, Samaria, tinham paz, eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor, em consolação do Espírito Santo. Amém, irmãos? Podeis assentar, queridos. Bom, meus irmãos, nós estamos estudando a palavra de Deus. Triste que hoje muitos irmãos não puderam vir, mas graças a Deus pela sua vida que está aqui, que tirou esse tempo para estar ouvindo a palavra. Nós estamos estudando um pouco sobre o livro de Atos dos Apóstolos, conhecendo na história do Atos dos Apóstolos as características de uma igreja verdadeira, as características de uma igreja que pode influenciar uma geração, influenciar uma nação, as características de uma igreja que hoje ela tem se perdido aí um pouco nas igrejas. As igrejas estão imitando mais o mundo do que imitando a palavra, estão trazendo cópia do mundo para dentro de si, as baladas gospel, os bares gospel, as festas. Isso não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo, irmãos, porque o Evangelho de Cristo nunca precisou imitar o mundo para salvar ninguém, porque o Evangelho de Cristo ele é poderoso para salvar todo aquele que crê. Nós não precisamos de imitar, nós não precisamos de copiar, nós não precisamos de criar um ambiente na igreja parecido com o mundo para que as pessoas se sintam bem, de forma nenhuma. Nós só precisamos pregar o Evangelho como ele é, porque este Evangelho como é, ele tem poder para a salvação de todos os seres humanos. Então, na igreja de Atos, nós encontramos esse exemplo. Na igreja de Atos, nós encontramos essa característica, uma igreja triunfante, uma igreja vencedora, uma igreja constante, uma igreja que persevera na oração, na comunhão, na santificação, no conhecimento da palavra. E nós vamos ver nessa perseverança alguns homens que vão se destacar, como nós tratamos alguns dias passados, sobre a história de Estevão, que se destaca na sua pregação. Ele aparece e logo ele é tirado de cena, porque o inimigo vê que Estevão, irmão, ele não estava brincando de ser crente. Estevão estava levando a sério o Evangelho de Cristo. A vida de Estevão se perde e aparece no cenário, depois que sai Estevão, aparece um novo homem
chamado Saulo de Tarso. De primeira mão, ele vem respirando ódio contra a igreja. De primeiro plano, ele vem como perseguidor, mas depois se transforma em um dos maiores pregadores do Evangelho do Senhor Jesus. E nós estamos agora estudando a história deste homem. Nós conhecemos a sua vida, o seu nascimento. Nós conhecemos que ele nasceu entre o ano 1 e 5 da era cristã, já depois de Cristo. Nós conhecemos que ele é natural da região da Cilícia, da cidade de Tarso, que ele viveu e foi instruído como um judeu praticante, porque filho ele era de judeus, apesar de estar vivendo fora dos termos de Israel, na Cilícia, estar vivendo fora das partes de Israel, mas os seus pais da tribo de Benjamim o ensinam, o instruem em toda a lei, em todos os costumes, em todos os mandamentos. E Saulo ele vai cumprir, por causa da sua família, toda a tradição do judaísmo. Seus pais, que eram fariseus praticantes do judaísmo, levando a sério, ao 8º dia o levam para circuncidar, ele é instruído. À idade dos seus 13 anos, ele faz lá o bar mitzvah, ele passa na prova, ele passa na sua avaliação, e ele escolhe estudar com Gamaliel, e ele vai direcionado da Cilícia, de Tarso, para a cidade de Jerusalém, e vai estudar aos pés do maior mestre do judaísmo, chamado Gamaliel, e ele vai se formar com louvor. Ele vai sair desta formação, desse período de estudo Gamaliel, com base, com estrutura, para defender o judaísmo, para defender as leis judaicas, para defender a tradição israelita. E para isso ele vai perseguir, para isso ele vai massacrar aqueles que vão se levantar contra. E os irmãos sabem que nesse interim, a igreja que era conhecida como aquele a seita do caminho, a igreja começa a pregar Cristo, anunciar Jesus como Salvador. E este Saulo vem com todo o ímpeto, com carta dos principais da sinagoga, que viam nele um homem que se destacaria pelas leis do judaísmo. Deram-lhe carta para perseguir os cristãos, deram-lhe carta para perseguir os crentes, e isto ele vai fazer em Jerusalém e vai levar essa perseguição até Damasco. Ele vai sair com um grupo de soldados, com um grupo de líderes, para que ele possa prender crentes na cidade de Damasco, com autorização para trazê-los presos e até, se preciso, tirar as suas vidas. E no meio desta viagem, os irmãos, nós já estudamos isto, que uma luz vai aparecer e vai transformar a vida deste homem. No meio do caminho, uma luz resplandece. Irmão, eu dou glória a Deus, porque um dia, irmão Carlândio, essa luz também me encontrou neste caminho. Eu não estava no caminho de Damasco, mas eu estava no caminho da perdição. Eu não estava no caminho de Damasco para perseguir crentes, mas eu estava no caminho do inferno, indo para o inferno a passos largos. Mas essa luz brilhou nesse caminho e mudou a história da minha vida. E essa luz vai brilhar também no caminho de Saulo. E ele vai ouvir uma voz dizendo: Saulo, Saulo, a quem tu persegues? E uma voz virá de dentro do meio daquele clarão do resplandor, uma voz virá e dizendo: eu sou Jesus, a quem você tanto persegue. E então Saulo vai fazer uma pergunta gloriosa: Senhor, o que eu devo fazer? Aleluia. E o Senhor disse: vai até Damasco, a rua chamada direita, e lá te dirão o que se deve fazer. Fica lá esperando. E então ele vai para Damasco, e ele permanece em Damasco por 3 dias, orando, jejuando, buscando ao Senhor, enquanto Deus fala com Ananias, um dos líderes da igreja, convertido e que fugia de Jerusalém, escondido em Damasco por causa do evangelho. Agora ele recebe a presença do Senhor, e o Senhor disse: vai até ali a rua direita, lá entra na casa de um homem, vai lá, porque Saulo está lá orando, e ora por ele, para que ele recupere a visão. Diz: mas Senhor, ele é perseguidor, ele vem com carta para nos prender. E o Senhor diz a ele: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido, e eu lhe mostrarei o quanto ele deve padecer pelo evangelho do Senhor.
Toda esta parte nós estudamos na quarta-feira passada. Toda esta parte da sua história como judeu, da sua história como romano, porque ele era romano por cidadania, judeu por nascimento, e agora então nós vamos conhecer um pouquinho o ministério do apóstolo Paulo. Eu estava rabiscando algumas linhas e quando eu me deparei com esse texto para continuar estudando, em vez de já entrar na primeira viagem missionária, porque teríamos que pular do capítulo 9 para o capítulo de número 13, em vez de nós pularmos para a primeira viagem missionária, veio ao meu coração o desejo, irmãos, de falar um pouco sobre este homem cheio do Espírito Santo, não falar dele como o judeu, não falar dele como o Saulo perseguidor, não falar dele como o romano por nacionalidade, mas falar dele como Paulo, o convertido ao evangelho do Senhor Jesus. Eu gostaria que antes de mostrar que Paulo foi um pregador, antes de mostrar que Paulo foi um anunciador e que ele fez grandes obras, eu gostaria de mostrar para você que Saulo, ele era um homem crente. Ele se tornou um homem crente de verdade, irmãos. A conversão de Saulo não foi uma conversão pelas metades. A conversão dele não foi mais ou menos. Ele não ficou mais ou menos crente. Por que me veio ao coração falar isso, irmão? Nós estamos vivendo dias dos mais ou menos crentes. E é um perigo ser mais ou menos crente. Você é crente, mais ou menos. Você é crente? Não, eu não sou radical. É mais ou menos crente. Saulo não era mais ou menos crente, irmão. Ele era crente de verdade. E nós precisamos, é por isso que estamos estudando o livro de Atos, porque nós precisamos deixar de ser mais ou menos crentes, mais ou menos convertido. Por quê? Porque o mais ou menos crente, irmão, ele tenta equilibrar a sua vida entre o mundo e a igreja, entre o evangelho e as coisas mundanas, entre o pecado e a santificação. Ele tenta encontrar um equilíbrio entre pecado, mundanismo e mas não existe equilíbrio, porque a Bíblia diz que não existe amizade nenhuma entre Cristo e Belial, entre a carne e o mundo, e o espírito, entre o pecado e essa. Não existe equilíbrio. Não existe meio crente. Amém, irmãos? Não existe meio crente. Ou nós somos crentes, ou nós não somos crentes. Não tem meio termo. Mais ou menos. Não sou muito. Mais ou menos. Não. Saulo, ele vem dar-nos o exemplo de que a sua vida no evangelho, ele não foi aos poucos. Saulo não foi se entregando aos poucos ao evangelho. Ele se entregou de uma vez, irmãos. Aleluia. Ele não foi se liberando, não, olha, eu vou conhecer, mas eu vou ficar um pouquinho aqui, eu vou voltar um pouquinho para o judaísmo, eu visito um pouquinho a igreja cristã aqui, mas eu vou, de vez em quando, eu vou lá no meio. Não. Ele se entregou de vez ao evangelho. Ele mergulhou de cabeça, ele entrou de corpo, alma e espírito no evangelho. E essa é a palavra de Deus para nós nesse início de pregação. A que ponto você tem entrado no evangelho? A que ponto você tem caminhado no evangelho? É mais ou menos algum passo? Eu estou, mas não, irmão. A palavra de Deus para nós é essa hoje. Entra de corpo, alma e espírito, mergulha, não vá com reserva, mergulha de uma vez na presença do Senhor. Se nós começarmos a ler a palavra do versículo que nós lemos do versículo 19 até o versículo de número 31, nós vamos ver um homem não servindo a Deus pela metade, mas nós vamos ver um homem servindo a Deus em total devoção e em total entrega para o Senhor. E é isso que nós vamos conhecer. Paulo, em primeiro lugar, ele se converteu de verdade. Quando Saulo ele tem um encontro com o Senhor, irmãos, 3 coisas acontecem ali no caminho. Primeira, ele creu, mesmo sem conhecer. Amém? Ele não conhecia Jesus. Ele ouviu o Senhor dizendo, eu sou Jesus. Ele conhecia
o que ele perseguia, mas ele não conhecia o amor, ele não conhecia o perdão, ele não conhecia Cristo como Filho de Deus. Ele ouve uma voz e então que diz: eu sou Jesus, e isso foi suficiente para Saulo crer. A primeira coisa que acontece, ele crê mesmo sem conhecer. A segunda coisa que acontece, ele vai obedecer. Saulo já vai entrar, irmãos, na maior escola cristã. A escola, o primeiro passo de todo cristão é esse, a obediência. Sem obediência não existe cristianismo. Ixi, houve um silêncio agora, me preocupei. Sem obediência não existe cristianismo, irmãos. Já é da minha época, quando a gente participava dos cultos de escola dominical, a gente já ouvia aquela frase: antigamente nas escolas você aprendia o A, B, C, D, mas no cristianismo você aprende o obedecer. Obedecer é uma das principais características do cristão. E Saulo, ele encontra com o Senhor, ele ainda não conhece o Senhor na sua totalidade. Ele ouve a voz, ele diz: eu sou Jesus, mas ele não conhece o Senhor, ele não conhece o Senhor na história bíblica. Saulo ainda não identifica quem é Jesus. Eu posso dizer isso para você com propriedade. Saulo está tendo o primeiro encontro, ele ainda não identificou o Senhor dentro do Pentateuco, ele não identificou quem era Jesus dentro da lei dos profetas. Ele vai fazer isso posteriormente, mas quando ele encontra com Jesus, ele já crê, e em segundo lugar, ele já obedece. O Senhor disse: vai para a rua direita, esquece aonde você está indo, dispensa os soldados e faz o que eu estou te mandando, vai para a rua direita e fica lá. E a terceira coisa, irmãos, ele aprende a esperar. Ele aprende a esperar. Eu li esse texto pelo menos 2 vezes hoje. E eu não encontrei, irmão Rodrigo, nenhum texto, nenhuma parte, Jesus dizendo: daqui 3 dias. Fica lá, porque daqui 3 dias, daqui 2 dias, fica lá 1 semana. Não, o Senhor disse: vai para lá e espera. Vai para lá e espera, que lá vai te ensinar o que vai te dizer. É a mesma coisa que o Senhor fez em Atos, lá no capítulo 1, versículo 8, ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Não disse quantos dias, não disse quantas horas, se haveria 1 semana, 2 ou 10, o Senhor disse assim: vocês vão para lá e fica lá. E a Bíblia diz que mais de 500 irmãos ouviram isto, mas nem todos estavam dispostos a obedecer. Mais de 500 irmãos ouviram, mas apenas 120 esperaram até o fim. Mais de 520 recebem a palavra, mas apenas 120 conseguem confiar e esperar. E Saulo agora, na sua primeira experiência como cristão, na sua primeira experiência como homem de Deus, ele vai crer, ele vai obedecer e ele vai aprender a esperar. Lembre-se que ele está cego, lembre-se que ele está confuso, lembre-se que ele está agora tendo que abrir mão de tudo que ele perseguiu, de tudo que ele mais odiava, de tudo que ele mais acreditava. Saulo está em um dilema religioso, está em um dilema filosófico, ele está em um dilema de conhecimento, mas ele está orando ao Senhor. Saulo, eu acredito que esses 3 dias foram 3 dias de guerra contra a sua natureza, de guerra contra o seu entendimento, de guerra contra tudo que ele aprendeu de Gamaliel. Foram 3 dias de guerra, mas a Bíblia diz que ele estava orando. Então, o princípio, irmãos, de uma verdadeira conversão, mostra-se uma conversão verdadeira. Primeiro, crer. Segundo, obedecer. E terceiro, aprender a confiar e esperar no Senhor. Então, nós estamos conhecendo Paulo, antes de falarmos da sua viagem missionária, nós estamos conhecendo como Paulo era crente. Crente de verdade, um homem convertido. Uma das coisas que me chama a atenção na vida de Saulo é a mudança do seu comportamento, irmãos. Uma mudança radical em seu comportamento. Uma das coisas mais difíceis do Evangelho, uma das coisas mais difíceis dentro do reino, essa campainha vai me atrapalhar nos cultos, não vai ficar bom. Uma das coisas mais difíceis dentro do Evangelho é a tal da mudança de comportamento. As pessoas vêm
Mas eles querem estar dentro do cristianismo com as mesmas práticas de antes. Eles querem estar servindo ao Senhor, mas querem continuar sendo a mesma pessoa. Irmão, eu quero que você receba uma palavra de Deus aqui. Não dá para ser a mesma pessoa de antes servindo a Deus. Não dá. Não adianta, você não consegue ser a mesma pessoa. Por quê? Porque ou você vai agradar ao Senhor ou você vai desagradar. Ou você vai honrar ou você vai desrespeitar a presença do Senhor. Não dá. E nós vamos ver. Coloca aí para nós o versículo de número 20 até o 22 para nós lermos. Atos capítulo 9. Versículo 20, e logo na sinagoga pregava que Cristo e que este era o Filho de Deus. E todos os que ouviam estavam atônitos e diziam, não é este o que em Jerusalém perseguia, que aqueles que pregavam nesse nome? Não, e para isso veio aqui para levar presos aos principais sacerdotes, verso 22. Saulo, porém, esforçava-se muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que ele era o Cristo. É uma vida mudada, irmãos. Ele está dentro de Damasco, no lugar que ele foi perseguir, no lugar que ele estava respirando ódio contra a igreja, no local onde ele respirava a sua ira, sua perseguição mortal. Agora ele está dentro de Damasco, dando os primeiros passos da sua fé e convencendo as pessoas que Jesus Cristo era o Filho de Deus, que Jesus era o Messias, ainda que alguns questionavam, e entre a igreja. Os irmãos de Damasco tinham medo, é claro, questionavam, dizendo, mas será que é esse? Mas eles não podiam resistir, por quê? Porque viam que ali estava um homem transformado. Em primeiro lugar, Paulo se converte de verdade, e ele dá prova disso quando ele crê, obedece e espera. Em segundo lugar, ele muda o seu comportamento. Ele muda o seu comportamento. Ele deixa as coisas do judaísmo, ele deixa as regras, os ritos, os costumes do judaísmo, e ele mergulha de cabeça na fé cristã. Ele entra de corpo, alma e espírito na fé cristã. Há uma mudança, irmãos. Há uma mudança na sua vida, há uma mudança no seu pensamento. E entenda, a Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo 12, versículo de número 2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É metanoia, é mudança de mente. Se você não mudar a sua mente, a sua vida não transforma. Se você quiser estar no cristianismo com a mente mundana, você não transforma. Se você quer estar no cristianismo, mas com a mesma mente que você vivia no mundo, você não consegue servir a Deus. Mas o Espírito de Deus, ele deseja transformar a nossa mente, mudando assim o nosso comportamento. Quando a mente muda, o comportamento muda. Só um aleluia. Quando a mente muda, irmãos, o comportamento ele muda. Muda as atitudes. Se o Evangelho mudou a nossa forma de pensar, se o Evangelho mudou a nossa forma de... Então a nossa vida vai mudar o jeito de falar, vai mudar o jeito de vestir, vai mudar o jeito que você procede, vai mudar tudo. Vai mudar tudo. É um princípio de santificação. A obediência e a crer, irmão. Oi, fica comigo aqui, ó. O crer, ele abre uma porta chamada santificação para você entrar nela. E para isso é necessário crer. E mudança de comportamento não dá. O apóstolo Paulo depois ele vai cobrar da igreja de Coríntios duramente. Por quê? Porque existiam irmãos lá dentro da igreja, que estavam na igreja, que creram em Cristo, mas que não mudaram o seu comportamento. E sabe o que acontece? Escândalos e mais escândalos. O evangelho fica escandalizado. Quando as pessoas estão na igreja, mas não muda a sua mente e não muda o seu comportamento, o evangelho torna-se escandalizado. Quer ver? Abre a Bíblia aí, 1 Coríntios, capítulo 6. Eu sei que esse texto é um texto muito pesado, e ele vai incomodar um pouco. Tem gente que se incomoda, irmão, mas é Bíblia. É Bíblia, precisa ser lido. 1 Coríntios capítulo 6, o versículo 9 até o 11.
É Bíblia, vamos ler. Não sabeis que os injustos vão fazer o quê, irmãos? Não herdarão o reino de Deus. Não erreis. Irmão, volte aqui. Ele não está pregando ao mundo. Ele não está pregando em uma praça. Ele não está pregando num anfiteatro. Ele está pregando para a igreja. Paulo está escrevendo para a igreja. Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Segura aí, herdarão o reino de Deus. Irmão, isso aqui não é o resumo de tudo. Isso aqui não é o tudo. Paulo está pegando algumas coisas que estavam acontecendo dentro da igreja. Ele está pegando algumas coisas que as pessoas estavam dentro da igreja, mas não estavam vivendo a transformação do Evangelho. Não basta estar na igreja, nós precisamos deixar o Evangelho transformar a nossa vida, irmãos. Evangelho é transformação. Repita comigo, o Evangelho é transformação. O Evangelho é mudança de mente, mudança de atitudes, mudança de vida. É conversão. Ele está pregando para uma igreja, crentes estavam dentro da igreja, mas continuava ainda em fornicação. Volta lá, segura lá para mim, continuava ainda em fornicação. Pastor, o que são fornicação? Pecados de ordem sexuais, pornografia, masturbação, impureza, pecados de ordem sexual, idolatria. Havia crentes dentro da igreja de Coríntios, mas que ainda permaneciam adorando a Atenas, adorando aos deuses. Irmão, pasmem. Existem crentes dentro da nossa igreja que ainda reverenciam Maria, que ainda faz o Pai Nosso. Crentes dentro da nossa igreja que ainda tem o rosário ainda, só falta ficar lá com as continhas. Irmão, a palavra diz transformação. Idolatria. E não vou falar idolatria só aos ídolos, só a Maria, só aos ídolos, só aos crucifixos, não. A idolatria a homens, ídolos, idolatria ao dinheiro. Nem os adúlteros, nem os efeminados, sodomitas, os que praticam os pecados de Sodoma e Gomorra, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados. E aí alguém aparece, não, você pode beber na sua casa, você não pode causar escândalo. Irmão, o texto não está dizendo, não, só está dizendo que os bêbados não vão entrar no reino de Deus, irmão. Não importa se é bêbado em casa, se é bêbado na rua, se é bêbado no trabalho, se é bêbado na festa, se é bêbado na bêbado, é bêbado em qualquer lugar. Bêbado é bêbado em qualquer lugar, irmão. Ah, não, olha, se você ficar bêbado dentro da sua casa, não tem problema. Os bêbados não herdarão, não importa o lugar. Os bêbados, os maldizentes. Está aí uma coisa que a gente pouco fala, mas está dizendo que os maldizentes não vão entrar no reino de Deus. Os murmuradores, reclamadores. Tem pessoas que vivem a vida a maldizer-se. Maldizer dos outros, maldiz da igreja, maldiz. A vida dele é se maldizer. Irmão, entenda, nós temos mais motivo para agradecer do que para se maldizer. Amém? Quantos estão vivos? Vivos? Ih, tem gente que não está. Quantos estão vivos? Então você tem motivo para agradecer. Você tem respirado, você não está nu, você tem uma blusa para colocar quando você sai no frio lá fora. Quantos que vão sair daqui e vão ter uma casa para entrar dentro? Não pode, talvez não é a mansão que você queria, não é a mansão dos seus sonhos, mas é um lugar aconchegante que Deus preparou para a sua vida. Ah, eu posso até não gostar, mas é um lugar que Deus preparou, onde eu tenho um repouso, aconchego, eu tenho uma família, eu tenho amigos, eu tenho conforto. Então, se eu for ver, irmão Micael, eu tenho mais motivos para agradecer do que maldizer. O maldizente é ingrato. O maldizente, ele não se converteu de verdade, porque se ele se converter de verdade, ele vai entender o que a Bíblia diz, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus para convosco. Os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Agora põe o 11, é o peso do 11, irmãos. Olha o peso do 11. E é o que alguns têm sido. Mas vocês foram lavados,
Vocês foram santificados. Vocês foram justificados. Em nome do Senhor e pelo Espírito do nosso Deus. Tá, irmão, eu não vou resistir, não. Deixa eu fazer uma pergunta. Quantos foram aqui lavados, santificados, justificados? E quantos têm o Espírito Santo? Segure a sua mão levantada. Aleluia. Se você foi lavado, justificado, santificado, então você tem que estar transformado também. Porque senão é balela, é conversa fiada. Porque não existe santificação, justificação. Não existe sem transformação. A maior prova que o Espírito Santo habita em mim é o meu desejo de me santificar. Agora complicou. A maior prova, pastor, como é que eu sei que o Espírito Santo está em mim? A maior prova, a maior certeza que temos que o Espírito Santo está em nós é o nosso desejo de ser santos. Aleluia! Quanto mais você deseja, quanto mais você quer santificar, melhorar, é porque o Espírito de Deus, irmão, ninguém deseja santidade se não for pelo Espírito de Deus, ninguém deseja mudar se não for pelo Espírito de Deus, é Ele, irmãos, que nos convence, é Ele que mostra para nós, está errado, está sujo, Deus não se agrada, melhora, santifica, pede perdão, abandona, muda de vida, é o Espírito de Deus. E Saulo nos dá prova disto. Quando ele muda o seu comportamento, as pessoas podiam até ter medo, mas estavam espantadas com a mudança da sua vida. O mundo notou que você mudou, irmãos? Os seus amigos notaram uma mudança na sua vida? Eles notaram que você está diferente? Porque se o mundo não notou mudança em você, alguma coisa está errada. Pastor, algumas pessoas se afastaram, então tá bom. Algumas pessoas não querem mais ir na minha casa, porque na minha casa agora, nas festas, não tem mais cerveja, não tem mais vinho, cachaça. Virada de ano em casa agora ficou sem graça, porque virada de ano agora a gente quer vir para a igreja, não tem mais cachaça, fogos, não tem mais bêbado, não. Agora, irmão, comece um princípio de mudança na sua vida. Aleluia. Graças a Deus eu não sei como cada um passa o ano em casa, então eu posso pregar à vontade. Eu só espero que seja como uma vida transformada. Paulo, ele nos mostra, irmãos, que ele é um homem que se converteu de verdade, porque ele crê, ele obedece e ele espera. Paulo nos mostra que ele tem uma mudança de comportamento. Saulo não está vindo para fazer uma visita no Evangelho, Saulo está vindo para ficar. Irmão, está cheio de gente fazendo visita no Evangelho. Você vem, batiza ele nas águas, no outro dia ele desvia. Eu já teve pessoas aqui, irmão Giovanni, que eu batizei, eles não tomaram nem a primeira ceia. Desviaram antes de tomar a primeira ceia. Teve pessoas que eu pus em comunhão, estavam desviados, fora da igreja. Pastor, quero voltar, eu quero... Amém, irmão, vai voltar em comunhão. Voltou em comunhão, não tomou a primeira ceia. Tem gente, Saulo não, irmão, ele não está vindo para visitar, não. Ele não está vindo para passar uns dias, não. Ele está vindo agora, aleluia, na sua juventude, com 28 anos de idade, chegando no Evangelho na sua juventude, e ele vai ficar até os 62 anos. Até os 62 anos de idade. Pastor, ele vai desviar depois de velho? Não, irmão. Depois de velho, com 62 anos, ele vai dizer, a minha vida está sendo oferecida em libação. Eu cumpri o meu chamado, eu guardei a minha fé e eu vou morrer, mas vou morrer crente. Ele chega aos 28, morre aos 62, mas crente. Não desviou, não veio passar só uns dias. E olha que passou luta, viu? Irmão, se você relatar a história de Saulo, para quem não conhece Bíblia, a pessoa vai dizer, esse homem aí deve estar em pecado. Não é possível. Rapidinho, um pano histórico da história de Saulo, irmão. Ele se converte. Logo de primeiro, ele vai para um deserto. Ele fica 3 anos em anonimato. Fica 3 anos em anonimato. Quando ele volta da Arábia, ele vai se apresentar. Ele fica em Damasco uns dias, ele é perseguido. Ele tem que fugir de Damasco, porque alguém espreita para matá-lo. Os discípulos escondem Saulo e levam ele para Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, ele vai falar com nada menos, nada mais do que Pedro, João e Tiago, irmão. Ele vai para Jerusalém para conhecer o top da igreja de Jerusalém. E eles aceitam? Não aceitam. Eles o recebem? Não o recebem. Eles acreditam? Não
não acredita. Barnabé vai insistir, que é o que nós vamos falar daqui a pouco. Barnabé vai insistir, eles vão ficar ainda meio lá, meio cá. De lá ele vai começar a pregar. Irmão, ele vai naufragar, ele vai ser apedrejado, ele vai vai ser espancado, ele vai para as prisões, vai ser mordido de cobra. A vida deste homem não vai ser fácil. A vida deste homem não vai ser fácil. Mas mesmo assim, ele vai perseverar até o fim. Está cheio de gente que vem para o Evangelho achando que a vida dele vai ser fácil no Evangelho, que vai chegar no Evangelho e não vai ter luz. Não, irmão. Está errado. Vai pelo contrário. Quanto você vem para o Evangelho, é aí que as lutas são maiores. Mas a graça é maior também. A presença é maior. Quanto maior a luta, maior a presença de Deus, a graça de Deus na sua vida. Bom, conhecendo Paulo como crente. Antes de conhecer Paulo, nós conhecemos Paulo como judeu, conhecemos Paulo como romano. Estamos conhecendo Paulo como crente. Como crente, ele se converteu de verdade, irmão. Não era meio crente. Deus nos ajude que não haja meio crentes aqui hoje, irmão. Que você seja crente aqui na igreja. Tem crente aqui na igreja? Crente no seu trabalho. Crente na sua escola, crente dentro do carro de cleaner, crente dentro da obra, crente no delivery. Que você seja crente, irmãos. Não entre em rodinhas de palavrão, não entre em rodinhas de fofoca, não participa, fica fora. Não entre, mas todo mundo fala palavrão, você não é todo mundo, você é convertido. Mas lá todo mundo xinga, você não é todo mundo. Mas lá todo mundo tem um jeitinho que engana, que passa ali, que faz um trambique, você não é todo mundo, você é servo de Deus. Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, convertido de verdade. Teve o seu comportamento mudado, mudou o seu jeito. Quem olhava para Paulo já via um crente na vida de Paulo, irmão. Mudou o seu comportamento. Uma das coisas que me chama a atenção na conversão de Paulo é que quando ele chega desse deserto, porque Paulo, irmãos, assim que ele se converte, ele vai ser instruído por Ananias. Os primeiros conhecimentos que Paulo vai ter acerca do cristianismo vai ser por Ananias. Porque Ananias já vai batizar ele logo. Ananias já vai batizar ele nas águas. Já vai discipular. Vai ensinar Saulo o que é servir a Deus. De lá, ele vai para a região da Arábia, ele vai ficar 3 anos estudando, orando, buscando conhecimento, e depois ele vai ter autoridade para dizer aquilo que eu recebi do Senhor. Ele vai ser instruído, ele vai ter uma comunhão com Deus, vai mergulhar nas Escrituras agora, com o conhecimento que ele tem de Cristo, com o conhecimento que ele tem da lei dos profetas, ele vai mergulhar nas Escrituras e vai se tornar o maior teólogo que esta terra já viu. Aleluia. Mas uma coisa que me chama a atenção, que assim que ele volta deste tempo, a primeira coisa que ele faz é buscar comunhão com a igreja. Olha aí para nós o texto, versículo 26, 9 e 26. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurou-se o quê, irmão? Ajuntar-se aos discípulos. O que são os discípulos, irmãos? A igreja. A igreja é formada por discípulos. A igreja é formada por discípulos de Cristo. Assim que ele chega a Jerusalém, a primeira coisa que ele faz, irmãos, é conhecer, é saber aonde estavam os discípulos. Ele vai se juntar com a igreja do Senhor. Nós precisamos de um povo, nestes última hora, irmão, que ame a igreja, que ame estar na igreja, que ame congregar. É triste uma igreja que não gosta de estar na igreja. Houve um silêncio de quase meia hora. É triste discípulos que não gostam de estar com discípulos. E eu já ouvi muito, irmão Daniel,
de pessoas dizerem: ah, pastor, eu não gosto muito de estar assim no meio de muitas pessoas. Irmão, se você não gosta de estar aqui nesse grupo de 50, 60, 200, imagine quando você pensar em estar em um grupo de milhões e milhões, milhares e milhares que estarão com o Senhor. Aleluia. Nós somos igreja. E como igreja de Cristo, nós precisamos estar congregados, reunidos. Pastor, mas a igreja se reunia onde? Nos templos, nas casas, em todos os lugares. Mas não era só nas casas, não era não, irmão. Eu já ensinei para os irmãos. Eles já tinham igreja naquelas épocas. Eles já tinham os locais de congregar. O alvo era crescer, era abrir mais igrejas, enviar mais missionários, abrir mais trabalhos, e isso eles fizeram. Mas o povo perseverava em congregar. O inimigo tem trabalhado para tirar o povo da igreja. Irmão, tirar crente da igreja esfria. Crente fora da igreja não sabe enfrentar a luta. Meu Deus, essa agora veio. Crente fora da igreja não sabe enfrentar a luta, irmãos. Ele desvia, ele não aguenta. Nós precisamos estar aqui. É aqui que o Senhor prepara soldados para a batalha. É aqui que Ele prepara soldados para a guerra. É aqui que as brasas elas se acendem. É aqui que nós nos fortalecemos. Perseverando, congregando, buscando. E não é de vez em quando ou de vez em nunca, irmão. É todos os dias. O que o salmista disse deve estar em evidência. Eu pedi ao Senhor e eu vou buscar, que eu possa estar todos os dias. Deus tem dado um privilégio, irmãos, para esta igreja. Um privilégio de ter uma igreja que está aberta 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias por ano. É um privilégio. E eu vou dizer para os irmãos, é um privilégio na Inglaterra. Porque muitos desejam. Quantas igrejas, irmãos, alugam um dia por semana e sonham em ter 2 dias? Quantas igrejas sonham em ter um culto ao domingo de manhã, mas não podem, porque eles alugam e no dia de manhã outras igrejas usam. Quantas igrejas sonham em ter um culto na quarta, um culto na sexta? Quantos pastores, quantos ministérios sonham de ter um lugar onde eles possam fazer vigílias? Aleluia. Você pode agradecer a Deus por este lugar, irmãos? Levante a sua mão, por favor. Com as mãos levantadas, diga: Senhor, obrigado por este lugar. Obrigado por nos abençoar com um local onde nós temos liberdade para congregar, um local onde nós temos liberdade para vir orar. Qualquer um aqui, irmão, um dia que quiser: pastor, eu estou sentindo no meu coração de passar a noite na igreja, você pode vir. Pastor, eu estou sentindo de fazer um dia com Deus, eu e minha família, você pode trazer a sua família e passar o dia aqui. Este lugar é seu, irmão, pode dar um glória a Deus, este lugar é seu. Deus te entregou este lugar é seu. Então congrega, aprenda a congregar. Oxalá que tivéssemos toda a igreja hoje para entender o privilégio de estar congregados. Coreia do Norte, pena de morte para quem carrega uma Bíblia, pena de morte para quem vai na igreja. Irmão. Sudão, Paquistão, Cazaquistão, Uzbequistão, pena de morte para quem congrega. Egito, pena de morte para quem congrega. E o povo está congregando escondido. Certas partes da Índia, perseguição radical contra a igreja. Os países islâmicos perseguem radicalmente aonde os cristãos estão. Em muitos lugares no Paquistão, para ter culto, irmão, precisa ficar 6 irmãos, 4 embaixo, 2 em cima da igreja com metralhadora, para que os radicais não venham e não explodam a igreja onde os crentes estão. Mas mesmo com risco de a bomba explodir, eles estão congregando, irmão. O povo está indo para a igreja.
Meu Deus do céu, nós precisamos enfiar isso na nossa cabeça, irmão. Nós estamos relaxados com a bênção que Deus nos deu. Nós estamos congregando de vez em quando, vem para a igreja uma vez no mês, vem para a igreja cada... É o primeiro risco de chuva, já não posso ir. Ah, irmão, eu vou ficar doente se eu for. Não, irmão, é com chuva, com sol, com frio, com calor. Deu uma brecha, pastor, não posso chegar às 19, eu chego às 8h30, mas eu estou na igreja, eu quero estar na casa do Senhor. Paulo, ele vai buscar a igreja. Ainda que os irmãos não vão aceitá-lo. Uma das coisas que eu me alegro na vida de Paulo aqui, irmão, que Paulo não veio para a igreja um crente mimizento. Hoje é culto de doutrina mesmo, a gente pode... Paulo não era, ele não se tornou um crente mimizento. Meu Deus do céu, irmão, que geração de crente mimizento nos nossos dias. Reclama de tudo. É muito mimimi. Ei, não pode. Ai, está ferindo. Ai, tá machucando, está batendo. Paulo foi rejeitado na igreja em Jerusalém, irmão. Ele chega lá crente, jejuou um monte de dia, 3 anos na faculdade no deserto, estudando, aprendendo, vem doidinho para pregar em Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, os crentes, aqui não, meu. Você quer pregar aqui, você tem que dar testemunho de crente primeiro. Quando ele sai, Barnabé chega, não, vem cá, eu tenho uns amigos aí dentro, eu tenho um certo conceito, vem comigo. Ele já estava, não tem problema não, vou pregar nas ruas. Não me deixaram pregar lá no templo em Jerusalém, eu vou anunciar, eu vou no culto, eu vou sentar lá e dar, não, fica tranquilo, vem comigo. E Barnabé chega e disse, esse homem tem feito Damasco tremer pelo poder da palavra de Deus. Esse homem tem dado testemunho com ousadia. Vocês precisavam ver o que eu vi na vida dele lá em Damasco. Deixa ele pregar e vocês vão ver, irmão. Ele não ficou de mimimi na internet, de mimimi na rede social. Me deixa na minha igreja dar uma palavra. Não, irmão. Nós precisamos parar de mimimi e aprender que ser crente é muito mais do que pegar o microfone na mão. Aleluia. Era um homem de ousadia na palavra. Oh, irmão, como é bom uma pessoa que tem ousadia na palavra. Pastor, o que é ousadia na palavra? Fala com confiança. Tem certeza da fé que está vivendo. Se alguém questiona a fé, irmão, ele não fica em cima do muro. Não, eu não sei. Coloca para nós aí, verso 28. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome do Senhor. Irmão, Saulo, ele não tinha, eu vou falando Paulo, mas até aqui no capítulo 9 ele ainda é Saulo. Ele vai usar o nome romano a partir lá do capítulo 13. Ele vai deixar o nome romano lá do 13 para frente. Então, Saulo, ele não tinha a experiência de vida que teve Pedro, Tiago e João. Ele não conviveu, ele não viveu, ele não assentou na escola de mestre ouvindo Jesus ensinar. Mas o conhecimento que ele tinha de Jesus superava todos os outros que conviveram com Jesus. Pedro refere isso de uma forma, ele disse, olha, Paulo escreve com tanta sabedoria que tem umas coisas que é difícil de entender. O próprio Pedro tem que declarar isso. Paulo falava ousadamente no nome do Senhor. Falava, disputava com o grego, ainda que quisessem matá-lo. Verso 30, para encerrar essa parte. Sabendo, porém, os irmãos, acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Ele vai voltar para a cidade dele, irmãos. Paulo não vai projetar o seu ministério em Jerusalém ainda. Saulo ainda em Jerusalém, ele ainda está dando os primeiros passos. Ele vai voltar para Tarso, para a sua cidade. E ele vai ficar um bom tempo em Tarso, até quando chegar a hora dele sair para o mundo pregar a palavra de Deus. Mas nesta fase da vida de Saulo, irmãos, ele já descobriu que ele é um vaso escolhido por Deus.
Nessa fase da vida de Saulo, ele já descobriu qual era o seu chamado. Irmão, tem gente passando 20 anos na igreja. Eu não sei o meu chamado. Eu não sei para que Deus me salvou. Já está com 20 anos na igreja. Seu chamado é para ganhar alma. Seu chamado é para ser crente. Seu chamado é para ir para o céu, irmão. Amém? Irmão, não, eu não gosto de cantar, eu não vou para os varões, porque eu não gosto de cantar. Vai para as irmãs, não vou para as irmãs, porque eu não gosto. Irmão, fica na porta, não, na porta eu não sei, eu estou tentando descobrir qual é o meu chamado. Hoje eu vou revelar o seu chamado. Traga uma revelação de Deus para dizer o seu chamado. O seu chamado é para ser crente, pregador do evangelho e ganhador de almas. Aleluia! Esse é o seu chamado. O que tiver além disso Deus vai te revelar depois, mas esse é o seu chamado, essa é a sua certeza, essa é a sua convicção. Fui chamado para ser crente e eu vou ser crente. Um vaso escolhido, 9:15. Atos 9:15. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e os filhos de Israel. Um vaso escolhido. Ele já sabia disso, ele já tinha esta convicção. Irmão, tenha convicção do seu chamado na fé. Tenha convicção da sua postura como crente. Tenha convicção do seu lugar como crente. Se eu tenho convicção do meu chamado como crente, irmão, eu não preciso ficar me aventurando para lá e para cá. Se eu tenho convicção do meu chamado como crente, eu tenho postura na minha fé, eu estou pronto para todo o trabalho. O que me pedir para fazer, estou aqui, posso aqui, ó, eu estou aqui para servir. Vaso escolhido para servir. Para cumprir o chamado, a ordem de Deus nas nossas vidas. Paulo, ele era crente de verdade. Uma das coisas que eu gosto de Paulo, irmãos, é que ele não ensinava só que devemos ser cheios do Espírito Santo. Ele era cheio do Espírito Santo. Coloca aí para nós, 9, verso 17. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse, Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde você vinha, Ele me enviou para que você torne a ver e seja cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia, irmão. Deus deseja nos encher do seu Espírito. Deus nos deseja encher do seu Espírito Santo. O Evangelho, ele é para homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. A obra de Deus é para homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. Ser cheio do Espírito de Deus, irmão, não é ficar rodando igual um frango destroncado, não. Isso não é ser cheio do Espírito de Deus. Você vê aí que esses vídeos que tem na internet aí de um povo que parece um frango que destroncaram o pescoço, que eles ficam rodando, batendo cabeça, batendo cabeça. Isso não é ser cheio do Espírito Santo, não, irmão. Ser cheio do Espírito Santo é ter bom testemunho de crente. Ser cheio do Espírito Santo é ser fiel ao Senhor. Ser cheio do Espírito Santo é ser anunciador de boas novas. Ser cheio do Espírito Santo é ser crente que gosta da oração. Ser cheio do Espírito Santo é crente pronto para todo o trabalho, pronto para servir em qualquer lugar. Ser cheio do Espírito Santo é crente que é crente aqui, crente em casa, crente na rua, crente em todo lugar. Aonde ele vai, ele é crente. Jesus está com ele, ele está com Jesus. O Espírito Santo está na vida dele. Deus usa só isso, é ser cheio. Ah, pastor, mas e os dons? Os dons é para quem já vive cheio do Espírito Santo. E o batismo? O batismo é para quem já vive cheio do Espírito Santo. E as línguas estranhas? As línguas estranhas é para quem já vive cheio do Espírito Santo. Aleluia. Uma das coisas que mostra que Saulo se converteu de verdade, irmãos, está no verso 18. E logo lhe caíram as escamas dos olhos, e imediatamente recuperou a visão, se levantou e foi. Meu Deus, irmão, como dá trabalho para batizar um crente hoje. Como dá trabalho para você batizar uma pessoa. Ele frequenta a igreja 10 anos. Você pergunta para o irmão batizar, ele diz, irmão, ainda não tenho certeza se eu estou preparado. Você já está 10 anos na igreja.
Eu não sei se é isso mesmo que eu quero para a minha vida. Quando é que você vai ter certeza, então? Você já tem 10 anos frequentando a igreja. E tendo orado, caiu a escama dos olhos, levantou-se e foi batizado, convicto. Ele não veio para a igreja, não, eu estou convicto, tem que batizar, vou batizar. Preciso fazer o quê? Tem que batizar? Estou aqui, estou pronto para batizar. Estou pronto para servir a Deus. Que Deus nos dê esta convicção, irmão, da nossa fé, essa postura de cristãos na nossa fé. Agora sim, depois de batizado, cumpriu o que diz Marcos 16 e 15. Os irmãos conhecem, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Depois de todo esse processo, aí chega agora o capítulo 13 de Atos. No capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, irmãos, do capítulo 9 até o capítulo 13, ele está entre Jerusalém, Damasco, Tarso, ele está naquela região, estudando, pregando, servindo, orando. Em nenhum lugar até o capítulo 13 você vai ver ele aparecer em primeiro lugar, o nome dele se destacar. Não vai, irmão. Até nesse chamado ainda, ele ainda não aparece em primeiro lugar. Por quê? Porque ele ainda está no processo de Deus. Mais crente. Quer ver? Coloca para nós o capítulo 13, verso 1. E na igreja que estavam aonde? Estava congregando em Antioquia. Havia alguns profetas e doutores. A saber, quem eram esses profetas e doutores? Barnabé, Simeão, que era conhecido como Níger, Lúcio, Cireneu, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e é o último da lista, irmão. É o último da lista. Ele vai aparecer lá no final da lista, mais crente. Estava preocupado, não. Peraí, eu fui escolhido para ser um vaso, meu nome tem que estar lá em primeiro lugar, antes do Barnabé. Não, ele não estava preocupado com isso, não, irmão. Ele estava preocupado em servir a Deus. O que tem de gente preocupado se o nome dele vai ser dito, falado, lembrado, citado. Irmão, esquece isso. E se preocupe em glorificar ao Senhor na sua vida. E não no seu nome, na sua vida. Agora sim, eles estão em Antioquia, eles estão servindo a Deus, eles não escolhem aonde eles querem ir, o Espírito Santo vai direcionar para onde eles vão. O Espírito Santo diz, eu preciso destes homens para fazer a minha obra. Põe o verso 2 para mim. Aonde eles estavam, tinha tanto esse povo bom aí nessa obra. E a Bíblia diz, e servindo a eles, e jejuando, disse o Espírito Santo, me separa para uma obra, Barnabé e Saulo, porque eu tenho um trabalho para eles. Verso 3. E então, jejuando, orando, puseram as mãos sobre eles e os despediram. Vamos ler esse texto. E assim, enviado pelo Espírito Santo, desceram para Seleucia e dali navegaram para Chipre. Essa agora é a primeira viagem missionária. Chamados por Deus, separados por Deus, Barnabé e Saulo vão preparar uma comitiva para ir com eles. Eles vão chamar alguns irmãos e eles vão empreender uma viagem. Irmão, aqui não está dizendo de onde veio o recurso, aqui não está dizendo como. Agora, uma coisa eu sei, o recurso veio da obra de Deus. O recurso veio da obra de Deus. Por quê? Porque eles tinham barco, despesa, suprimento, viagem, imposto, barreira, pedágio, tinha tudo isso naquela época. Não era só chegar com um navio num porto, tinha que pagar. Mas eles estão agora cheios do Espírito Santo, cheios de fé, cheios de coragem, e a bênção de Deus está sobre a vida deles. E eles vão empreender a sua primeira viagem missionária. A sua primeira viagem missionária, eles vão sair de Antioquia e eles vão para Chipre, para a cidade, para a capital de Chipre, a cidade de Pafos. E eles vão pregar muitos dias nessa cidade. Saulo, Barnabé, João Marcos, eles vão pregar muitos dias. Ninguém vai converter a não ser o procônsul. Só o procônsul vai se converter nesses dias que eles estão pregando a palavra de Deus. O Sérgio Paulo, procônsul de Chipre, ele vai se converter. Isso vai causar uma tristeza tão grande
em João Marco, que João Marco não vai aguentar. Vai ser uma decepção muito grande. Ele disse, viemos para cá, gastamos um dinheirão. Estamos aqui há tantos dias pregando e ninguém converteu. João Marco vai desistir na primeira viagem missionária. Ele não vai aguentar. Eles vão sair dali e eles vão para a Ásia Menor. João Marcos já não vai mais. Coloca o verso 13. Já estou encerrando, irmão, mas alguns minutos a gente já encerra. E partindo de Pafos, Paulo e o que estavam com eles chegaram a Perge e a Panfilha. Essa Perge e Panfilha, irmão, já é na Ásia Menor. A Ásia Menor, aonde tem Éfeso, aonde tem Tiatira, Esmirna, todas aquelas 7 cidades, e tem essas também, Panfilha, Perge. Então, às vezes, a gente vê as cartas, igrejas do Apocalipse, a gente acha que só tinha 7 igrejas na Ásia Menor. Não, não. Todas as cidades da Ásia Menor tinham igreja. Estavam igrejas implantadas. Pastor, onde é a Ásia Menor hoje? Na Turquia. A Ásia Menor foi cheia do Evangelho através dessa primeira viagem missionária de Paulo. Só que João, que é o mesmo João Marcos, quem que é o João Marcos? É o mesmo do Evangelho. Marcos é o mesmo escritor do Evangelho. Esse é o mesmo João Marcos. Esse João Marcos é o mesmo que Pedro fazia culto na casa dele. Quer ver? Atos 12. Atos 12, se não me engano, é verso 12. Se não for, é o 13. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Esse é o João Marcos. Esse Marcos é o mesmo escritor do Evangelho de Cristo de Marcos. Discípulo, não é apóstolo, é discípulo. Amém? Esse João Marcos, João que tinha por sobrenome Marcos, da qual vai dar o nome dele, Marcos. Por que ele vai dar o nome Marcos para o Evangelho e não vai dar o nome João? Porque o nome João é um nome hebreu, o nome Marcos é um nome romano. E ele está escrevendo o Evangelho dele para os romanos. Mateus escreve para os judeus, Marcos escreve para os romanos, Lucas escreve para os gregos e João escreve para todos. Então ele não vai pôr o nome dele de João no Evangelho, porque ele está escrevendo para os romanos. Então ele vai usar o nome romano para direcionar os seus escritos, para que os romanos conheçam Jesus. Então este homem, cheio do Espírito Santo, sim, cheios de fé, sim, cheio de sabedoria, sim, mas ficou com medo. Teve dúvida e desistiu. E nem por isso deixou de ser um homem de Deus. Paulo ficou com a raiva tremenda. Paulo ficou mordido de marimbondo. Quando alguém chamou João Marco, ele disse, eu não quero João Marco comigo, não. Já me desistiu uma vez, larga ele para lá. Não gosto de gente que desiste. Depois vão insistir e ele vai aceitar ele de novo. Mas esse João Marco, ele vai participar da primeira parte da viagem missionária. Na primeira cidade, em Pafos, ele já desiste. É tipo assim, se isso é o começo e nós já estamos sofrendo desse tanto, imagine quando chegar no final da viagem. Ele já desiste logo no começo. Para quem quiser saber, João Marcos, irmãos, ele não era pastor, ele não era evangelista, ele não era apóstolo, ele era cooperador. Coloca aí Atos 13, verso 5. E chegando a Salamina, anunciavam a palavra de Deus na sinagoga dos judeus e tinham também João como cooperador. Esse é o João Marcos, é o mesmo João que nós estamos falando que deixou. Ele era cooperador. Coloca aí Colossenses 4 e 10. Vamos descobrir de quem ele era parente, já que nós estamos estudando Bíblia. E Aristarco estava com eles, e o que está preso comigo vos saúda, Marcos, o sobrinho de Barnabé. Então você vai descobrir que esse João Marcos, ele é sobrinho de Barnabé. É por isso que ele está indo. Quem é que vai na viagem missionária? Barnabé e Saulo. Barnabé, que é o líder da missão, ele vai convidar o sobrinho dele. Saulo, tem um menino novo aí, está pregando muito, escritor, pensa num menino crente, jovem, vamos levar ele com a gente, você vai ver como que Deus usa esse menino. João Marco, isso aí é uma promessa de pregador, vamos levar. E Saulo disse, então traz o menino. Na primeira viagem, na primeira cidade, o menino já desiste. Irmão, o evangelho não é fácil, irmãos. Não é fácil. Tem gente que acha que abriu uma igreja no outro dia ele já está rico, comprando carrão, e já vai, irmão, quem dera fosse fácil assim. Não é fácil fazer a obra de Deus.
Queridos, para encerrar, eles saem da Ásia Menor, eles vão para Antioquia da Psídia, que já é o capítulo 14. É a última cidade aonde eles vão, aonde muitas conversões vão acontecer. Nessa primeira viagem, capítulo 14, eles vão chegar. Põe o verso 8, que a gente já pula logo por verso 8. E estava sentado em Listra certo homem que tinha os pés coxos desde o ventre da sua mãe, a qual nunca tinha andado. E Paulo, vendo que tinha fé, disse, dá um salto e anda. E o moço foi curado. E isso ficou notório na cidade. E toda a cidade quase se converteu. Coloca aí 42 para nós, já para partir para o encerramento. Capítulo 42, versículo 42, desculpa, verso 45. Eu acho que tem. Tem não? O verso, capítulo 14, verso 28. Final, os dois últimos versículos. Isso. E quando chegaram, reuniram a igreja e relataram quão grandes coisas fizeram por eles e como abriram aos gentios a porta da fé, verso 28, e ficaram ali não poucos dias, não pouco tempo com os discípulos. Esse texto, irmãos, nos mostra como a cidade recebeu a palavra de Deus. Quase todos se renderam ao Evangelho, se renderam a Cristo. Paulo vai ficar nesta cidade, irmãos, muitos dias, e isso se encerra, e ele volta daí para Antioquia. Coloca para nós aí o verso 21. E tendo anunciado o evangelho daquela cidade, feitos muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Essa aqui eles já estão voltando. Então, hoje nós estamos terminando a primeira viagem missionária. A primeira viagem missionária é que eles saem de Antioquia para Chipre, de lá eles vão para a Ásia Menor, Perge, Panfilha, de lá eles vão para Antioquia da Psídia, para Icônio e Listra e Derbe, as últimas cidades. E lá eles começam a voltar. De novo, eles vão voltando cidade por cidade. O retorno missionário, eles foram primeiro no início pregando, abrindo igrejas e deixando discípulos. Pregando, abrindo igreja e deixando discípulos. Agora eles estão voltando. 2, 3 anos depois, estão voltando e agora visitando as igrejas que foram abertas e confirmando a fé dos irmãos que eles deixaram nessas cidades. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, queridos, se não dá mais tempo. Essa é a primeira viagem. Ele vai ter mais 2 viagens e a sua prisão em Roma. E no próximo culto a gente consegue encerrar as 2 viagens e a prisão em Roma.